Olá, boa tarde, a paz do Senhor a todos. Eu sou Ramon de Almeida Antunes, eu sou frequento a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui em Pontal do Araguaia, no estado de Mato Grosso, no interior do estado de Mato Grosso. A minha proposta para a escola dominical, escola bíblica dominical, eu me propus a fazer a leitura da revista aqui em vídeo para que você possa aí então estar acompanhando em qualquer parte que você estiver. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube e você aí pode me seguir aí, qualquer parte que você estiver, você pode estar aí então acessando esta lição, que muitas vezes nós não podemos carregar a revista, né, para ler em nossos minutos de folga, mas um vídeo aqui no YouTube é fácil de você acessar a qualquer momento, né? E você pode estar lendo aí a qualquer momento. Nós estamos aqui então no terceiro trimestre da revista Betel, né? Que fala sobre Israel 70 anos, né? O chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Esta lição aqui tem como autor, estas lições, né, tem como autor o pastor César Pereira Rosa de Melo. Ele é bacharel em teologia pelo IBAD e pós-graduado em docência do ensino superior. Atualmente é vice-presidente e secretário de missões da Assembleia de Deus no campo de Planaltina, Distrito Federal. Eu vou ler a revista para você, certo? Não vou fazer nenhum comentário a respeito da revista, porque comentarista tem muitos aqui, que tem excelentes comentários que você pode estar buscando aí no YouTube, e você vai encontrar isso aí para você. Mas a proposta minha é ler a revista para você, certo? E você vai ouvindo, né? E assim você pode gravar, e quando você pegar a revista para ir para a escola dominical, você vai sabendo já exatamente do que vai se tratar, e você pode levar as suas dúvidas para o seu professor de escola bíblica dominical, ok? Então essa revista é a lição de número 2, vai ser ministrado no domingo, agora dia 8 de julho de 2018, tem como tema a escravidão dos hebreus no Egito. O nosso texto áureo encontra-se em Gênesis 15, versículo 13, está escrito assim: Então disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. A verdade aplicada: o desígnio divino para o seu povo está além da capacidade intelectual humana e no seu momento acontecerá. Objetivos da lição: explicar o fortalecimento do povo de Israel no Egito, mostrar que o faraó levou a perseguição aos hebreus até as últimas consequências, conscientizar que, apesar dos momentos adversos, Deus sempre está com o seu povo. Texto de referência: estão no livro de Êxodo, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 7. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam das coxas de Abraão, das coxas de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. A introdução. Diante do pavor e do medo, Faraó passa a oprimir o povo de Deus que, por 400 anos, viveu sob intensa escravidão. Todo este sofrimento levou o povo de Israel a clamar a Deus por livramento. Tópico 1. O fortalecimento do povo de Deus. Durante os 7 anos de grande seca que assolou toda a terra,
A família de Jacó, por uma providência divina, desceu ao Egito. Aquelas 70 almas descritas em Êxodo 1:5 se tornaram um povo composto de aproximadamente 603 mil homens. Está escrito em Números 1:46. 1.1 Coisas inexplicáveis acontecem ao povo de Deus. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Está em Êxodo 1:7. Diante de todo este fortalecimento e crescimento, surgiu um novo faraó que não conhecia o que José significava historicamente para o Egito. Esta nova dinastia começou a se preocupar, pois via um povo se tornando mais poderoso do que a própria nação do Egito. Como consequência, ele começou a oprimir o povo de Israel. É inconcebível, racionalmente falando, um governo não lembrar o que determinada pessoa representou para a história de seu povo, mas quando Deus está no controle, coisas inexplicáveis acontecem. 1.2 O povo se torna escravo. O novo governante, não familiarizado com José, não nutria qualquer afeição pelo povo hebreu. Ele introduziu as regras cujos desígnio era aliviar seus temores, pois via o povo se fortalecendo. Como resultado, empreende-se uma investida de colocar maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas e edificar cidades de tesouros. Está lá em Êxodo 1, versículo 11. Vale salientar que o termo afligir, aná, do hebraico, é o mesmo usado em Gênesis 15:13, quando Deus diz a Abraão que seu povo seria afligido por 400 anos. O sentido desta expressão é violar o direito de liberdade de alguém. Muitas construções egípcias foram erigidas às custas da escravidão do povo de Israel. 1.3 A escravidão se torna mais intensa. O relato de Êxodo 1, versículo 12, nos diz que quanto mais se os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. É bom lembrar que o crescimento do povo de Israel era o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas de que a descendência seria numerosa na terra. Enquanto o faraó escravizava o povo com o intuito de conter o crescimento numérico, Deus usava a mesma situação para fortalecer o seu povo. O tópico 2. Uma ordem terrível. Faraó, em seu intento de conter o aumento dos hebreus, leva a perseguição até as últimas consequências. A primeira investida contra os recém-nascidos foi através das parteiras, pedindo que as mesmas matassem todos os filhos, mas as filhas deixassem com vida. Está em Êxodo 1, versículo 16. O medo levou Faraó a cometer loucuras contra o povo de Israel. 2.1 Deus usa as parteiras para preservar seu povo. O plano maquiavélico de Faraó tinha tudo para dar certo, mas deu errado, pois além da promessa que repousava sobre este povo, Deus velava por cada detalhe da história. Em Êxodo 1, versículo 17, nos afirma que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. A expressão temeram do hebraico Yare traz a ideia de ficar pasmado diante de algo e ter medo de fazer alguma coisa. O sentimento que tomou conta das parteiras de provocar a ira em Deus pela destruição dos bebês inocentes era maior do que o temor de desobedecer às ordens de Faraó, mesmo ele sendo considerado uma divindade. 2.2 Sepultando os sonhos no rio. Em sua última tentativa, Faraó ordenou que todos os bebês do sexo masculino que nascessem fossem jogados no rio Nilo, para morrerem afogados, está lá em Êxodo 1:22. A pressão contra os hebreus chegou ao seu ápice com esta atitude insana. No entanto, o mesmo rio Nilo que fora escolhido para sepultar os filhos dos hebreus,
Mais tarde se incumbiria de preservar e levar o grande libertador para o palácio. Porque 2.3 Por que as meninas eram poupadas? Nas suas investidas de Faraó contra o povo de Israel, percebemos que a ordem para as parteiras e a matança no rio era para que preservasse com vida as filhas. É interessante perceber a sutileza e a maldade de Faraó, pois os egípcios poupariam somente a vida das meninas, imaginando que elas possivelmente se casariam com os filhos deles e dessa forma perderiam a sua identidade como nação. Por causa da mistura, na realidade, aquilo era uma aparente preservação, se tornaria uma destruição ao longo dos anos. O grande intento do inimigo é nos destruir por completo. O diabo quer nos matar e destruir, conforme está escrito lá em 1 Pedro 5, versículo 8. Não existe negociação com o inimigo, e não podemos ficar refém de suas artimanhas. Precisamos clamar a Deus antes que seja tarde demais. O tópico 3. Deus escuta o clamor de seu povo. Em Êxodo 2:23 nos diz que os filhos de Israel clamaram e o seu clamor subiu aos céus. O termo subir, derivado do hebraico Alá, nos fornece a ideia de uma pessoa num lugar elevado para ficar diante de Deus. Foi justamente isto que o povo fez. Diante do sofrimento e da escravidão, os israelitas romperam com seus próprios limites para apresentar as suas queixas diante de Deus. 3.1 Deus se lembra do pacto. Durante o clamor do povo, Deus se lembrou do pacto que fizera Abraão, Isaque e Jacó, conforme registrado em Êxodo 2:24. A expressão lembrar não significa que Deus havia se esquecido do pacto, mas, teologicamente, o que encontramos aqui é uma antropopatia, atribuição de sentimentos humanos a Deus. Pelo original da palavra zacar, mesmo termo usado em Gênesis 8:1, ocasião em que Deus se lembra de Noé, entendemos que, quando esta palavra é usada para o divino, traz a ideia de mencionar ou pensar a respeito do pacto com o seu povo. Deus é onipresente, onisciente. O apóstolo Tiago nos diz que Deus não muda e não sofre sombra de variação. Tiago 1, versículo 17. Esta é a nossa confiança. Temos e servimos a um Deus que não se esquece do seu povo e nem das suas promessas. Glória a Deus. O fato da resposta demorar não quer dizer que Deus se esqueceu, mas sim que ainda não chegou o seu tempo de agir em nossas vidas. 3.2 Deus conheceu a Israel. No sofrimento, o povo se voltou para Deus e clamou a Ele. As duas expressões usadas pelo autor nos fornecem o quanto Deus tem um carinho especial pelo seu povo. A primeira é o verbo atentar, que nos revela que Deus ouviu o clamor e se encurvou. Êxodo 2:25, tornando-se assim um propício a atender o seu povo. A segunda expressão diz que Deus conheceu o seu povo. Êxodo 2:25. O verbo conhecer é usado no Antigo Testamento com vários sentidos. Neste texto, expressa que Deus conhece o sofrimento de Israel e se importa com seu povo. 3.3 Deus que entra na história. Por Deus conhecer o seu povo, ele chamou e vocacionou um homem para libertar os israelitas da escravidão. No capítulo 2 de Êxodo, a história nos conta como Deus preservou a vida de um menino para dele fazer o grande libertador e líder de seu povo. Quando tudo parecia perdido e sem saída, Deus manifesta seu poder e controle na história do seu povo. Infelizmente, muitos advogam que Deus abandonou o universo e deixou o homem à mercê da sorte. Mas, para nós que cremos, sabemos mais do que nunca que Deus é Emanuel, Deus conosco. Conclusão. Diante do sofrimento, os descendentes de Jacó não olharam para os terrenos férteis do Egito, mas sim para as promessas feitas por Deus aos patriarcas. O segredo deste povo para vencer o sofrimento foi
clamar ao verdadeiro Deus de Israel. Essa é a palavra, é a chave para a vitória nas batalhas. Esta lição, irmãos, eu vou só fazer um breve comentário aqui, nos mostra o quanto Deus tem o controle de todas as coisas que acontecem, que aconteceu e que acontecem e que irão acontecer na história, né? Nós podemos ver aqui que passaram-se 400 anos de escravidão do povo hebreu no Egito. Mesmo assim, Deus nunca esqueceu deles. Fato é que eles sofreram, tiveram um sofrimento muito grande, gerações ficaram sepultadas lá no Egito no período da escravidão. Mas Deus, na sua grande misericórdia, lembrou-se da promessa que ele havia feito a Abraão, né, que faria da linhagem de Abraão uma grande nação, que seriam tão numerosos quanto a areia da praia, né? Então, Deus... tem um ditado que fala aí que Deus escreve certo por linhas tortas, mas não é nada disso, não. Deus escreve certo por linhas certas, porque tudo que Deus escreve, tudo que Deus faz é o melhor para aqueles que obedecem a sua palavra e aqueles que conhecem a Deus, que confiam em Deus, que têm a sua fé alicerçada na palavra do Senhor e não andam por aí à procura de coisas frívolas, né? Então eu deixo aqui a minha palavra, né? Que você faça um bom proveito deste vídeo, ok? Eu sou Ramon de Almeida Antunes, daqui para você.